Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Consulac. Aqui nós temos vários assuntos relacionados a leite e derivados e sempre com um conteúdo bacana e bem relevante para você. No assunto de hoje nós vamos falar sobre manteiga. É isso mesmo, manteiga é um produto de origem láctea que traz muitas dúvidas para quem produz e para quem pretende um dia produzir. E hoje nós vamos esclarecer algumas dessas dúvidas aqui no nosso vídeo. Eu convido a você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Assim você vai ser notificado sempre que a gente colocar mais um conteúdo aqui relevante para você, ok? O que é a manteiga? Isso é uma definição importante. Manteiga, segundo a legislação, que é o RTIQ da manteiga, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga, é um produto gorduroso obtido exclusivamente da bateção e malaxagem com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado. Assim, a gente se obtém a manteiga. Lembrando que a manteiga é a denominação de venda daquele produto que é composto exclusivamente de gordura de origem láctea. É muito importante essa definição para quem quer produzir a manteiga. É importante a gente lembrar que a manteiga tem um RTIQ, como eu já havia dito. E esse RTIQ ele foi editado em 1996, através da portaria 146. Porém, nesta edição do RTIQ, ele constava somente duas classificações para manteiga. É isso mesmo. A gente só tinha classificação de manteiga extra e manteiga de primeira qualidade. Então a gente não tinha outras variações de manteiga. Mas o que realmente define se a manteiga é extra ou manteiga de primeira qualidade? Essa definição é uma classificação sensorial da manteiga, que é definida através de uma norma internacional, a ISO-FIL IDF 99A. Que é de 1987, já foi atualizada, mas é o que define a classificação da manteiga. Então, não existe essa classificação de manteiga extra como sendo aquela manteiga que tem 83% de gordura e tal. Isso é mito, isso não existe. A classificação da manteiga realmente é realizada por análise sensorial. Isso é muito importante porque o pessoal costuma ter muitas dúvidas sobre qual a classificação, o que eu devo colocar na minha manteiga. É manteiga extra, manteiga de primeira qualidade? E calma, a gente tem outras classificações de manteiga que foram editadas, ou seja, foram aceitas pelo Ministério da Agricultura posteriormente. Nós não vamos falar sobre isso. Aqui eu quero mostrar para vocês agora uma pequena informação de como é classificado, segundo essa norma internacional, a manteiga. A gente tem aqui nesse quadro agora um informativo da classificação sensorial da manteiga, que é muito importante. Então, tem que lembrar que também não existe uma classificação que a gente vê em vários locais de manteiga de segunda qualidade. Isso não existe, pessoal. A classificação, a gente não tem essa denominação de venda de manteiga de segunda qualidade. Porém, com essa dificuldade de apenas duas classificações, manteiga extra, manteiga de primeira qualidade, a gente teve a necessidade de mais classificação da manteiga. Foi aí que em 2000 o Ministério da Agricultura editou uma nova resolução. Não é um RTIQ, é uma resolução. Tem o mesmo poder, porém é uma resolução. Essa resolução, que é a resolução número 4, de 2000, ela criava uma nova classificação para a manteiga. Baseado em quê? Baseado na necessidade das indústrias de pequeno porte, baseado na necessidade de dar destino ao soro de leite obtido na produção de queijos, e na necessidade do mercado, que existia um determinado produto que não tinha uma denominação de venda já definida em legislação, que era uma manteiga que o pessoal comercializava, porém não tinha uma denominação adequada. Por quê? Porque era uma manteiga obtida a partir do desnate do soro de leite, ou seja, o creme de soro. E essa manteiga ela não tinha uma classificação.
Então, baseado em todas essas necessidades, o Ministério da Agricultura resolveu editar essa resolução e propôs um nome que não fosse desfavorável, porque se a manteiga fosse manteiga de soro, seria desfavorável para a comercialização. Foi aí que se criou a denominação e a classificação da manteiga como manteiga comum, que é a manteiga que a gente tem aí muito acesso aí hoje no mercado. Porém, essa manteiga comum, essa classificação de manteiga, só pode ser utilizada para manteiga comercializada em âmbito nacional. Ou seja, essa manteiga não pode ser exportada. Então, na manteiga comum, ficou definido que ela pode utilizar o creme de soro, o que não era permitido anteriormente para produção de manteiga de primeira qualidade ou manteiga extra, né? Mas em termos de parâmetros físico-químicos e também microbiológicos, nós temos uma pequena diferença entre as classificações de manteiga, manteiga comum, manteiga extra e manteiga de primeira qualidade. Existem pequenas diferenças. Quanto ao padrão físico-químico, né, de ambas, a gente tem praticamente o mesmo padrão, né? Por exemplo, o teor mínimo de gordura de 80%, mas aí vale lembrar que no RTIQ da manteiga, lá no seu item 4.2.2.1, a gente tem que o teor mínimo de gordura seria de 82% para manteiga extra e manteiga de primeira qualidade. Porém, como a gente pode observar no quadro que você está vendo agora, a gente tem uma definição de que quando a manteiga for salgada, esse teor de gordura pode ser reduzido para 80%. Isso é importante a gente lembrar dessa situação e não fazer confusão com relação ao teor mínimo de gordura exigido na manteiga. E diga-se de passagem, mesmo manteiga extra ou manteiga de primeira qualidade, normalmente a gente consegue encontrar no mercado essa manteiga salgada, ou seja, teor mínimo de gordura de 80%. Em termos de umidade, a gente pode dizer que a umidade de ambas as classificações é de 16% de umidade no máximo. Isso para manteiga de primeira, manteiga extra e manteiga comum. Porém, na questão microbiológica, a gente pode observar uma diferença muito significativa para alguns dos parâmetros ali. Entre eles, a gente pode destacar bolores e leveduras, que nas manteigas extra e de primeira qualidade nem aparece na lista de análises obrigatórias. Já na manteiga comum, ele aparece como análise obrigatória a ser realizada e tem um padrão, diga-se de passagem, bem elevado, de 10.000 unidades formadoras de colônia por grama. Isso se justifica pela matéria-prima utilizada. Na manteiga extra e manteiga de primeira qualidade só podem ser utilizados creme de leite. Já na manteiga comum, a gente pode utilizar o creme de leite e também o creme de soro. Então é isso que se justifica, porque o processo de fabricação de ambas as manteigas é o mesmo. A gente utiliza os mesmos equipamentos, os processos, as metodologias são as mesmas, ou seja, o processo de bateção, obtenção da manteiga é o mesmo. Já quanto à adição de aditivos, tanto nas manteigas primeira qualidade, manteiga extra e na manteiga comum são os mesmos, as permissões são as mesmas, né? Ou seja, a gente pode utilizar como coadjuvante de tecnologia o bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio, o ortofosfato de sódio, o hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio. Sempre, isso é importante para vocês lembrarem, sempre na quantidade máxima de 2.000 miligramas por quilo. Não pode ultrapassar, mesmo que você utilize mais de um desses coadjuvantes de tecnologia, ok? Também é permitido para ambas as classificações da manteiga o uso de corantes naturais ou sintéticos idênticos aos naturais, em quantidade suficiente para obter o efeito desejado. Isso é importante, não existe quantidade proposta na legislação, mas sim a quantidade que atenda o efeito desejado, ou seja, a cor que você deseja na sua manteiga. Mas cabe aí uma observação: quanto mais corante a gente utilizar na manteiga,
maior vai ser o sabor que esse corante vai produzir, ou seja, ele vai interferir no sabor natural ali da nossa manteiga. Dentre os corantes permitidos, nós podemos destacar o uso do beta-caroteno e também do corante de urucum, que são os mais utilizados aí para coloração da nossa manteiga. Também está permitido o uso de fermento para a produção da manteiga. Essa é outra dúvida muito interessante que o pessoal sempre tenta questionar. Por que usar fermento na manteiga? A gente tem um objetivo muito claro com o uso de fermento na manteiga, que é produção de aroma. Esse fermento vai se desenvolver na manteiga e produzir um aroma muito intenso. Então a gente consegue encontrar no mercado aí manteigas com o sabor bem característico, né? Essa provavelmente foi utilizado um fermento, ou seja, no seu processo de fabricação a gente adicionou o fermento e teve um processo de maturação do creme, onde foi obtido esse aroma tão característico que a gente pode observar em algumas manteigas que se utiliza o fermento como ingrediente. E aí, pessoal, tá gostando desse conteúdo que eu estou passando para vocês? Pois é, se você gostou, acha relevante, não perde tempo, hein? Dá o like aí, que é importante para nós e para você, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te entregar mais. Lembra também que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal da Consulac, ative as notificações e você vai ser sempre lembrado pelo YouTube quando a gente postar aqui aquele conteúdo bacana que você vai entender que é relevante para você. Mas continuando, além dos aditivos utilizados, nós temos outra permissão, que é o uso de fermento. Isso é muito interessante, pessoal. As dúvidas que a gente recebe aqui sobre por que usar fermento na manteiga são várias. Bem, eu justifico aqui para vocês o uso do fermento na manteiga. Quando a gente faz uso de fermento para preparação ali no creme, para obtenção da manteiga, a gente tem um objetivo claro, que é a obtenção de aroma. E esse aroma, produzido por fermentação, é bem intenso e agradável. Por isso que a gente utiliza o fermento. Ele é utilizado no creme, esse creme fica em processo de maturação, ou seja, um período em que as bactérias provenientes do fermento vão se desenvolverem. Consequentemente, elas vão produzir esses compostos aromáticos que vão trazer esse aroma agradável à nossa manteiga. Então, está permitido o uso de fermento em ambas as classificações de manteiga. Mas me diz aí, escreve aí nos comentários, você produz manteiga com fermento? Utiliza algum desses aditivos? Escreve aí para a gente conhecer melhor o seu processo de fabricação. Bom, pessoal, esse vídeo está ficando por aqui. Eu espero ter contribuído com vocês, mas eu ainda quero deixar uma dica. É para vocês nos seguir lá no nosso Instagram, que é o @consulac-produtos. Lá a gente tem um conteúdo vasto sobre leite e derivados e temos também lives semanais. Espero vocês participarem lá conosco. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.